Vamos avaliar se existe alguma diferença entre esses dois casos que eu trouxe aqui hoje. Então, seguindo o mesmo raciocínio do exemplo anterior, a gente tem aqui um paciente com 33,4 eventos por hora, né, de apneia do sono, sendo um predomínio de hipopneias. Então, ele tem mais do que 30 eventos por hora, ele é considerado como um paciente grave, certo? Muito bem. E o exemplo da direita? Ele tem um total de 9,4 eventos por hora, né? Entre 5 e 15, ele por hora, ele é considerado como um paciente leve. Ué, Flávia, mas não tem nada a ver um caso com o outro, né? Embora os dois sejam predomínios de hipopneia, um é grave e o outro é leve. É claro que isso a gente vai ter que somar com a sintomatologia, com presença de comorbidades e tudo mais, mas o que eu quero chamar a atenção nesses casos aqui? Né? Se a gente for parar para pensar e olhar além do IAH, o que a gente vai ver? Que a saturação basal desse primeiro paciente é 96%. A saturação basal desse segundo paciente é 95%, eles estão muito parecidos. A saturação média desse primeiro paciente é 86%. Quer dizer que na maior parte da noite, né, a média de saturação dele foi 86%. E desse paciente leve, 88%. Já chama um pouquinho a atenção porque um paciente leve tem uma saturação média que não é tão alta assim. E a saturação mínima dele é 72%, enquanto que a saturação mínima do paciente mais grave é 76%. Mas aí será que saiu o oxímetro do dedo? Será que foi um evento só? Será que isso foi um artefato? Não sei. Mas a gente pode começar a perceber que talvez se um paciente que tem apneia leve, ou mesmo até um paciente que tem apneia grave, ele tem uma saturação baixa, isso já tem que acionar o nosso botão de alerta. E além disso, se a gente for comparar o tempo de saturação menor do que 90% desse paciente leve foi de 339 minutos e do paciente grave foi 377 minutos. Ou seja, eles são completamente diferentes de classificação de apneia obstrutiva do sono. Um é grave e o outro é leve, mas vejam que ambos eles têm uma hipoxemia importante. Se a gente for parar para pensar qual é a causa da hipoxemia do primeiro paciente, muito provavelmente é o número de apneias. Porque vejam que em 1 hora de sono, ele vai ter X quantidades de apneias e a cada apneia, aqui como se fosse a saturação, a saturação vai cair e depois ela vai subir, porque ele volta a respirar, ela cai de novo, ela volta, ela cai, ela volta, ele fica nessa hipóxia e reoxigenação. E talvez essa quantidade de tempo abaixo de 90% seja compatível ao número de apneias. Mas e nesse caso aqui, que o paciente ele tem 9,4 eventos por hora, o que acontece? Ah, Flávia, pode ser que ele tenha apneias mais longas. Sim, pode ser. Se a gente for olhar aqui, ele teve 102 segundos de apneia, de uma, né? Não é uma média aqui, foi uma, a maior. A média foi de 37,5 segundos. Mas olha o outro. Ele teve 105 segundos da maior e média de 34,3 segundos. É muito parecido. Então, será que esse paciente leve, que talvez eu não me preocupasse tanto, ou talvez eu falasse, não, mas a sua apneia é leve, a gente pode tentar o tratamento A ou o tratamento B, né? Ou, de repente, eu não fosse nem me preocupar tanto, porque talvez não seja um paciente muito sintomático, isso vai depender. Às vezes o paciente grave é menos sintomático que o leve, né? Então, faz parte de toda uma avaliação. Mas será que existe alguma outra causa que eu não estou enxergando aqui para essa hipoxemia sustentada desse paciente com apneia leve? Será que eu já tenho que investigar outras comorbidades? Talvez ele tenha algum outro problema, alguma outra doença associada que nem ele saiba. Então, eu queria mostrar para vocês que se a gente continuar olhando o IAH, apenas o IAH, a gente vai continuar perdendo de avaliar situações como essa e indicar o tratamento correto, ou talvez de encaminhar para um colega fazer uma avaliação específica de outros órgãos e sistemas. Tá? Então, índice de apneia e hipopneia, ele não resume o paciente. Índice de apneia e hipopneia não deve ser usado única e exclusivamente para indicar tratamento. Nós precisamos olhar para esses pacientes como um todo.
E, principalmente, pegar esses dados do exame de polissonografia que trazem uma grande quantidade de informações, tá certo?